Olá pessoal, tudo bem? Esse é o canal Meu Cartório. Seja muito bem-vindo para a terceira aula de Direito Tributário para concursos de cartório. E agora a gente continua então revendo, né, os principais aspectos do direito tributário. Nessa aula a gente vai tratar sobre competência tributária, capacidade tributária e também algumas categorias importantes para a gente rememorar, né, e resgatar dos nossos estudos sobre direito tributário, especial quanto à linha do tempo tributária, que vai desde a hipótese de incidência até o oferecimento da execução fiscal. Então, sem mais delongas, vamos começar. No tocante à competência tributária, a gente tem então que a competência tributária é a habilitação para instituir tributos por meio de lei. Tá? Então veja que quando se fala em competência tributária, está se falando realmente na possibilidade que tem o ente público de instituir tributos por meio de uma lei. E o Alexandre Mas ele vai dizer que constituem também manifestações do exercício da competência tributária a modificação, redução e extinção de tributos. Tá? Então, tanto a instituição quanto a modificação, a redução e extinção do tributo, esses atos são manifestações do exercício da competência tributária. Tá? Mais alguns aspectos importantes. Somente as entidades federativas detêm competência tributária, ou seja, a União, os estados, o DF e os municípios. Ok? E essa competência tributária ela é insuscetível de delegação a outras pessoas. Tá? Então temos aqui que a competência tributária ela é voltada, ela é exclusiva das entidades federativas. Ok? Outro aspecto importante é que não se confunde competência tributária com a competência para legislar sobre direito tributário. Tá? A competência para legislar sobre direito tributário ela é concorrente, né, entre a União, os Estados e o DF. Se encontra lá no artigo 24 da nossa Constituição. Mais precisamente aqui no inciso 1º. Então, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente, né, sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Aí a gente já sabe que no âmbito da legislação concorrente, a competência da União, ela limita-se a estabelecer normas gerais, correto? A competência da União, porém, ela não vai excluir a competência suplementar dos Estados. Portanto, União limita-se às normas gerais e os Estados à competência suplementar. Tá? E quando não existe a lei federal, sabemos então que os estados exercem a competência legislativa plena, tá? E não apenas suplementar. Tá? E, por fim, a superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário, né? Naquelas hipóteses em que já há leis estaduais vigentes e vem uma nova lei federal, né, tratando sobre normas gerais, e acaba suspendendo a eficácia da lei estadual que for contrário. Okay? Indo mais adiante, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 6º, vai dizer que a atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e municípios, e observado o exposto nesta lei. Tá? Então, hoje a gente sabe que a competência legislativa ela provém de forma imediata da Constituição Federal, né, em especial, e então aqui a gente tem o conceito legal da competência tributária. Okay? Parágrafo único vai dizer que os tributos cuja receita seja distribuída no todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Né? Então a gente sabe que alguns tributos eles vão ser repartidos entre os entes. Né? Isso consta aqui do artigo 157 e seguintes da Constituição Federal. Né? Então, a título de exemplo aqui, vamos ver, o artigo 158 pertence aos municípios. Inciso 1, produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituem e mantiverem. Tá? Então, no caso aqui, quem tem a competência para instituir o imposto sobre a renda é a União. Tá? Mas, no caso aqui, a distribuição, né, dos recursos será feito integralmente ao município, né, quando se tratar aqui de rendimentos pagos a qualquer título por eles, ou seja, pelos próprios municípios, suas autarquias e fundações. Tá? Então, importante regra aqui de competência tributária. Não se pode confundir a competência tributária com a capacidade tributária ativa, também chamada apenas de capacidade tributária.
A competência tributária é a habilitação para instituir tributos. Já a capacidade tributária ativa é a aptidão administrativa para cobrar ou arrecadar tributos. Tá? Então, quando se está falando de competência tributária, está se falando, basicamente, na habilitação para instituir tributos, por meio de lei, como a gente já viu. Quando se falar em capacidade tributária ativa, ou simplesmente capacidade tributária, estaremos então diante da aptidão administrativa para cobrar ou arrecadar tributos. Okay? Uma coisa não se confunde com a outra. O artigo 7º do CTN vai dizer o seguinte: a competência tributária é indelegável, salvo a atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos, ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária, conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição. Aqui a gente está falando da Constituição de 67, tá? Então, a doutrina chama essa possibilidade aqui da delegação da capacidade tributária ativa de parafiscalidade, né? Ou seja, a pessoa que não instituiu o tributo, ela vai poder arrecadar ou fiscalizar tributos, tá? Porém, existe um procedimento especial para isso, né? Vai decorrer de lei aqui para possibilitar a parafiscalidade. É o que ocorre, por exemplo, com o ITR, né? O ITR é um bom exemplo disso. Os municípios eles podem arrecadar e fiscalizar o recolhimento do ITR, né? No que se refere às propriedades rurais que se encontrem na sua circunscrição, no seu território. E com isso eles podem então ficar com 100% do valor arrecadado. Tá? Então esse é um bom exemplo aqui da delegação da capacidade tributária ativa. O parágrafo 1º vai dizer que a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público a conferir. Né? Então todas as garantias e privilégios que o instituidor do tributo teria, né, em juízo e tal, vão passar aí para a outra pessoa jurídica que tiver então a delegação em seu favor. E o parágrafo 2º vai dizer que a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo, por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Tá? Ou seja, é um direito subjetivo aqui da pessoa jurídica que instituiu o tributo simplesmente revogar a qualquer tempo e por ato unilateral a delegação da capacidade tributária ativa. O MASA vai dizer que é o que ocorre, por exemplo, com as contribuições confederativas, artigo 8º, inciso 4º da Constituição, e a súmula 666 do STF, e com as contribuições cobradas pelos conselhos de classe, o artigo 149 da Constituição. Então são excelentes exemplos aqui que a gente pode tomar como parafiscalidade e delegação da capacidade tributária ativa. Entrando agora num novo assunto, a gente vai estudar a famosa linha do tempo tributária, né? Deixa eu botar aqui tudo num quadro só para vocês verem. Então, com certeza, quem já estudou direito tributário na vida certamente já deve ter se deparado com esse gráfico aqui, né? Podendo ser um pouco diferente, enfim. Mas ele traz basicamente todo o procedimento aqui, desde o nascimento do tributo até a execução fiscal. Então, no primeiro passo aqui, nós temos a hipótese de incidência, ou seja, a definição da hipótese de incidência tributária. No segundo passo vai ocorrer o fato gerador. No terceiro passo ocorre o nascimento da obrigação tributária. No quarto passo ocorre o lançamento tributário. No quinto vai ocorrer, então, a constituição do crédito tributário. Aqui no sexto passo, inscrição em dívida ativa. No sétimo, a expedição da certidão da dívida ativa. E no oitavo, a propositura da execução fiscal, ok? Esses passos aqui eu tirei do livro do Maza, tá? Do Alexandre Maza, e é basicamente isso. Então a gente precisa ter em mente aqui que essas categorias aqui são de extrema relevância e extrema importância para que a gente possa compreender os aspectos essenciais do direito tributário, né? Hipótese de incidência, o fato gerador, a obrigação tributária, o lançamento tributário, o crédito tributário, a dívida ativa, a certidão de dívida ativa e a execução fiscal. Vamos ver um a um, tá? Começando pela hipótese de incidência, e o Alexandre Maza vai dizer o seguinte: hipótese de incidência é a descrição legislativa de uma situação que, ocorrendo na prática, produz a quem lhe deu causa o dever de pagar tributo. Primeiro, o legislador descreve uma certa conduta, ou seja, hipótese de incidência. Então, quando determinado sujeito realiza no mundo concreto, ao fato gerador, né, a conduta descrita na hipótese de incidência passa a ter o dever de pagar o tributo. Tá? Então, há uma certa controvérsia doutrinária aqui, e às vezes eles confundem, enfim, os termos hipótese de incidência e fato gerador, mas o certo é dizer que, abstratamente, aqui até trouxe um quadro aqui, um esquema do Ricardo Alexandre,
Quando está se falando abstratamente, trata-se de hipótese de incidência. Já, em concreto, é o fato imponível, né? O fato gerador propriamente dito, ok? Então, aqui, a hipótese de incidência, fazendo uma comparação com o direito penal, seria o tipo penal, né? O tipo penal, por exemplo, no artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Essa seria a hipótese de incidência. E uma vez que a pessoa incidiu, ou seja, matou alguém, ocorreu então o fato gerador, tá? Fazendo aqui apenas uma analogia um pouco tosca, mas apenas para fins de didática. Continuando então, já vimos hipótese de incidência, agora a gente vai ver o fato gerador. O Alexandre Maza vai dizer que primeiro o legislador descreve uma certa conduta, hipótese de incidência, que foi o que a gente viu agora. Então, quando determinado sujeito realiza no mundo concreto, fato gerador, a conduta descrita na hipótese de incidência passa a ter o dever de pagar o tributo. Tá? Então, o Código Tributário Nacional ele vai dividir o fato gerador entre fato gerador da obrigação principal e fato gerador da obrigação acessória. No artigo 114 diz o seguinte: fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Tá? Então aqui a gente percebe que o CTN, na verdade, ele confunde o fato gerador com a hipótese de incidência. Tá? Então, o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Obviamente que se isso aparecer numa prova de primeira fase, não há nem discussão, né? Isso, se aparecer exatamente dessa forma aqui, com certeza marcaremos como correta, né? Porque no caso aqui é um conceito legal, então, né, antes de tudo vem a lei. O artigo 115 diz o seguinte: fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure obrigação principal. Como exemplo, temos a entrega da declaração de imposto de renda de pessoa física. Né? Ou seja, então a obrigação acessória aqui, ela não está atrelada à questão do recolhimento do imposto, do tributo devido, e sim com alguma prática de ato ou abstenção de ato. Okay? Então, isso vai ser o fato gerador da obrigação acessória, sendo que os melhores exemplos são a entrega da declaração de imposto de renda, né? Em alguns casos, a entrega da declaração do ITCMD, a manutenção dos livros contábeis, enfim, são todas obrigações acessórias. O Ricardo Alexandre vai nos dizer que, nos estritos termos disciplinados pelo CTN, a definição legal da situação que constitui o fato gerador de obrigação principal deve ser feita necessariamente por lei ou ato de igual hierarquia, medida provisória. Já a definição da situação que constitui o fato gerador de obrigação acessória pode ser feita pela legislação tributária. Tá? Aqui é importante porque a legislação tributária ela é muito mais ampla do que a lei. Tá? A lei, quando a gente fala de lei em sentido formal, vai ser a lei ordinária, complementar ou ainda a medida provisória, né? Conforme o caso. Já a legislação tributária ela inclui outros elementos, outras espécies normativas, né? A exemplo dos decretos e das resoluções do Senado Federal. Tá? Então é isso, a obrigação principal ela decorre sempre da lei, enquanto que a obrigação acessória ela pode ser instituída por simples legislação tributária. Isso já foi objeto de prova no 5º concurso de cartório de São Paulo, tá? Na prova de RI. Foi questionado lá a questão número 4 de direito tributário, o que é fato gerador da obrigação acessória em matéria tributária. Tá? Essa resposta aqui eu fiz num simulado, tá? Não vou ler toda ela aqui, você pode pausar se quiser ver. Mas é importante a gente verificar que não é apenas na primeira fase que pode ser cobrado questões como essa. Né? Aqui foi cobrado numa segunda fase e nada também impede que seja cobrado na prova oral. Agora entrando na questão da obrigação tributária, tá? O Alexandre Maza vai dizer que a obrigação tributária é a relação jurídica entre o credor, ou seja, o fisco, e o devedor, ou seja, o contribuinte ou ainda o responsável, instituída por lei e submetida aos princípios e normas do direito tributário, tendo como objeto prestações de dar, de fazer ou de não fazer. Tá? Então são as prestações de dar, fazer ou ainda não fazer. Aqui está a obrigação tributária como sendo essa relação jurídica entre fisco e contribuinte ou responsável, tá? Instituída por lei e submetida aos princípios e normas do direito tributário, com essas prestações de dar, fazer ou não fazer. A obrigação tributária principal e acessória, né? Pode ser considerada principal ou acessória. E esse quadro aqui, esse esquema do Ricardo Alexandre é muito interessante, tá? Porque a obrigação tributária, ela pode ser de duas espécies, ela pode ser principal ou acessória. Com relação à natureza da obrigação tributária principal, vai ser sempre patrimonial,
enquanto que a natureza da obrigação acessória vai ser não patrimonial. A modalidade obrigacional da obrigação tributária principal será sempre de dar dinheiro, enquanto que a modalidade obrigacional da obrigação acessória vai ser de fazer ou de não fazer. No caso de fazer, exemplos são escriturar os livros fiscais e entregar declarações tributárias. No caso de não fazer, são exemplos não rasurar a escrituração fiscal e não receber mercadorias desacompanhadas dos documentos fiscais. Já o objeto aqui das obrigações tributárias principais vai ser o pagamento de tributo e o pagamento de penalidade pecuniária, enquanto que o objeto da obrigação tributária acessória vai ser as prestações positivas ou negativas de interesse da arrecadação ou fiscalização. Então, está aqui o quadro do Ricardo Alexandre, muito elucidativo. Então é isso, gente. Para não ficar muito longa a aula, eu vou finalizar aqui e aí na próxima a gente continua os estudos sobre direito tributário. Um abraço e até lá!